Então, boa tarde. Vamos hoje entrar numa conversa das habituais, só que desta vez com mais duas pessoas que eu prezo significativamente. O meu amigo e companheiro das lides na defesa do consumidor, Beja Santos, no caso, um histórico destas áreas, e, no caso, Durão Clemente, um homem do MFA, um dos que esteve no início deste processo na Guiné-Bissau. Curiosamente, temos aqui assim um militar de carreira, Durão Clemente, um miliciano, no caso Beja Santos, e eu que não fiz nem a recruta sequer. Perdão, o António Sarzedelo foi miliciano também. Espera aí, eu ia falar do António Sarzedelo também, espera aí. Não está esquecido. E o António Sarzedelo, isso que eu ia dizer, que não tinha a certeza se tinha sido miliciano ou se era de carreira. Era essa eu fui miliciano no Estado-Maior, na repartição de informação e contra-informação. Portanto, sabia muitas das coisas que vocês estavam a fazer. Ora, muito bem. Então, espero bem que tenhas tido boas informações sobre mim, no caso. Isto é importante porque não vamos conseguir tratar este tema na sua profundidade, merecida profundidade. É um tema, aliás, bastante complexo, com perspectivas muito diversas na leitura que se possa fazer sobre a guerra colonial, e não dá para fazer garantidamente numa hora, senão uma breve e pequena abordagem ao tema, no caso. Mas o facto de estarem aqui 3, 4 pessoas com visões, apesar de tudo, resultantes de caminhos diferentes, não deixa de ser interessante e não deixa de permitir, certamente, que esta conversa seja bastante positiva. Eu confesso aqui, com todo o prazer e com alguma honra, diga-se passagem, que fiz parte de uma organização anticolonial, os Comitês de Guerra Popular, que apelavam e organizavam deserções, não tantas como aquelas que, no caso, o Alder Costa organizou na sua atividade militante, mas apesar de tudo algumas, e com uma lógica que tinha a ver com o facto de haver pessoas que estavam de acordo com a guerra colonial, haver pessoas que estavam em desacordo com a guerra colonial, havia pessoas que, no caso concreto, eram forçadas a participar da guerra colonial, e havia pessoas que, no caso concreto, militantemente estavam contra aquela guerra colonial. A primeira grande questão é, eu tenho alguma divergência de fundo em relação a muitas pessoas quanto ao começo da guerra colonial. E, na minha perspectiva, o começo da guerra colonial começa com o 4 de janeiro de 1961, quando um grupo significativo de trabalhadores da Cotonang, no caso dos algodões ali da zona de Angola, decidiram lançar um processo grevista por melhores salários para as suas atividades profissionais. Essa greve deu origem a algum desastre do ponto de vista político e militar, e foi criar as condições para duas datas seguintes, o 4 de fevereiro de 1961 e o 15 de março de 1961. 4 de fevereiro, uma ação que foi feita em conjunto com alguns republicanos que viviam em Angola, com o Cónego das Neves, que no caso concreto era um grande ativista e nacionalista angolano, que sistematicamente foi esquecido a desafio, e que foi ele que liderou, do ponto de vista intelectual e moral e ético, todo o processo do 4 de fevereiro, diga-se passagem, que nada teve a ver com o MPLA, também vamos ser claros e transparentes nesta matéria. Era uma UPA, não era a UPA do Oldeno Roberto, era uma UPA, a UPA do Cónego Manuel das Neves, que desenvolveu toda essa atividade. E, a seguir, obviamente, o 15 de março, que foi uma atividade da UPA. Foi um desastre, no caso, foi um desastre que também permitiu e justificou uma boa parte das ações militares sequentes, porque morreram inutilmente uma quantidade enorme de fazendeiros, de trabalhadores dessas fazendas de café, de uma forma absolutamente inútil e de uma violência absolutamente brutal. Aliás, tanto o MPLA como depois a própria UPA se afastaram desse tipo de movimentações. Mas, tirando esta breve introdução, para que fique claro o meu pensamento nesta matéria, gostaria também de ouvir, e espero que não levem a mal, gostaria de ouvir um oficial de carreira, no caso, Durão Clemente,
porque é tido como sendo uma das pessoas que esteve no processo de arranque do movimento dos capitães. Como é que isso aconteceu e o que é que isso tem a ver com esta guerra colonial? Bom, antes de mais, os meus agradecimentos sobretudo ao Joffre, não é? Ao diretor da Estratigen. É um prazer tê-lo aqui. E também, antes de começar a falar da guerra colonial, não queria deixar de, com todo o sentimento, de prestar homenagem aos mortos portugueses, cabo-verdianos e guineenses, angolanos e moçambicanos. Claro. Inclui cabo-verdianos porque em muitos sítios da África, particularmente na Guiné, como sabemos, havia bastantes cabo-verdianos que provavelmente também acabaram por ser vítimas da guerra colonial. Eu não comecei a minha ação revoltado na Guiné. Eu comecei antes, estive no Congresso, no terceiro Congresso da Oposição Democrática em Aveiro, tinha feito um documento para sair do Exército, porque eu já tinha na Academia tentado sair do Exército, o meu pai, que era militar, insistiu, e eu acabei por pensar, bom, faço uma comissão, cumpro o meu dever para com estes senhores, que já sabia quem eram, o Sr. Salazar e os seus apaniguados, seus amigos apaniguados, e como em 73 faço 8 anos, isto é pessoal, mas enfim tenho que contar, não é? Como faço 8 anos, claro. E como o regulamento de disciplina militar nos dava a prerrogativa de, ao fim de 8 anos, podermos requerer a saída do Exército, aí vou eu, com toda a minha ingenuidade, fiz um documento, um requerimento, mas aproveitei esse requerimento como um manifesto meio louco, como não podia afirmar certas coisas, arranjei o truque de, em anexo, apresentar uma série de textos sobre conceitos de liberdade. Eu mandei-lhe isso, hoje ou ontem, é extenso, é intimista, okay. E acabo por dizer que estou doente, não consigo aguentar mais, etc, etc. O resultado, distribuí, depois de enviar para o Ministério do Exército, onde por acaso o meu pai trabalhava como capitão do Esquadro Suíço-Geral, onde, quando receberam o requerimento, alguém disse ao ministro que não me castigasse, porque já tinham feito isso com os Corvacho e dera mau resultado, que era transformar-me mais uma vítima, não convinha, que o melhor era mandar-me para a Guiné para eu ter juízo. Não, e é certo é que, além da distribuição que fiz em Aveiro desse documento, mal cheguei à Guiné, encontrei amigos, o Golias, o Matos Gomes, o Zé Manuel Barroso, Maciano, capitão Maciano, sobrinho de Mário Soares, e começámos, em volta do meu requerimento, a falar. Eles, entretanto, já se tinham pronunciado contra a ideia de haver um congresso dos antigos combatentes no Porto, como sabe, e quisemos criar um núcleo ativo para convencer mais militares, esclarecer militares o que é que estava a passar e o engano que era a guerra colonial. E depois poderei dizer-vos que há 3 razões fundamentais para nós chegarmos a esta consciencialização em 73. Os anos 60, a ação psicológica e porquê capitães.
talvez mais à frente desenvolver esse tema. Eu creio que, de facto, a guerra começou efetivamente no 4 de janeiro, no 4 de fevereiro, a seguir ao 4 de fevereiro de 1961, em Luanda, portanto, como é que se chamava? O movimento da libertação de Angola. Havia dois na altura, havia na altura havia a UPA-FNLA, porque eu agora fiquei já a aprender que não era, eu sempre pensei que a UPA era FNLA, pago pelos americanos, causaram, fala-se em cerca de mil mortos portugueses, fazendeiros, e que depois deu a reação, que deu motivo ao Salazar para a reação brutal, em que também se fala na ordem de 5, 10, 20 mil, não sabemos, de mortes de africanos, como reação. E isso veio empolgar um pouco o sentido militar de que, afinal, tínhamos mesmo que defender os colonos que lá estavam. Agora, andando mais para trás, eu acho que a guerra, de facto, se deve a uma grande mentira. Tive no outro dia, ontem, um problema com o facto de muita gente não gostar da mudança da ponte sobre o Tejo de Salazar para 25 de Abril. E lembrei-me de que é exatamente o Sr. Salazar que muda o nome de colónias para províncias ultramarinas. E muda o nome de colónias para províncias ultramarinas. E, portanto, não percebo porque é que as pessoas estão tão irritadas com a mudança de Salazar para 25 de Abril. Eu não estou nada irritado e acho que foi muito bem feito. E sei quem fez. Porque, de facto, isso foi a forma de rodear a Carta das Nações Unidas, porque a Carta das Nações Unidas impedia que países com colónias fossem aderentes das Nações Unidas. Nós tínhamos pedido em 1946 e não fomos aceitos, e só fomos aceitos em 1955 porque tínhamos enfiado o barrete, passa a expressão popular, de chamar às nossas colónias províncias ultramarinas. É o início do fim, como adiante poderemos desenvolver. Beja Santos, agora chegou a vez de um miliciano que esteve na Guiné-Bissau e que está sempre preocupado com a problemática da Guiné. Força. Muito rápido. Em primeiro lugar, abraçar os meus companheiros, dois. Obrigado. Manuel Duran Clemente, tu já estás abraçado, antes de começarmos o programa, e o António, meu querido amigo António Sarcedelo. Bom, eu vou pegar no que tu disseste no prefácio, na apresentação tudo isto hoje é esquemático, não é numa hora que se pode dissecar claro. Vastíssima problemática. Já passou um quarto de hora. Segundo, temos uma questão graúda, que é o problema emocional, e temos que ter consciência de que guerra colonial e descolonização é um dos temas altamente fraturantes da sociedade portuguesa, o que significa que o meu apelo hoje é que vocês fiquem responsáveis, de algum modo, se quiserem também eu, temos que encontrar pessoas que não pensem como nós. Ou seja, pessoas que achem e que digam abertamente que havia razões da história para estarmos há 5 séculos em África. É claro que é uma fantasia, é puramente fantomático. Eu estudo a Guiné desde a chegada dos barcos do Infantão Henrique, portanto ainda na primeira metade do século XV, e a presença portuguesa na Guiné foi mais do que episódica, epidérmica, litorálica, e depois negociando com os régulos o tráfico de escravos e trocando coisas que iam diretamente
para Cabo Verde e da Cabo Verde seguiam para outros continentes, bem, ou até para Lisboa. Chegámos a ter 10% de população negra entre o século XV e XVI. Isso está demonstrado. Precisamente. O que está aqui em causa é que temos que ouvir essas pessoas também, porque elas chamam traidores a pessoas que agiram como o Manuel Durão Comente, ou traidores como eu, que consideram que era uma inevitabilidade da história, porque o Manuel Durão Comente foi direto aos acontecimentos da sua atividade, da sua envolvência. Os estudos apontam hoje, qualquer historiador que se debruça sobre estes acontecimentos começa no encontro, num ponto remotíssimo do Atlântico, entre Roosevelt e o Churchill. É nesse encontro, nas águas geladas do Canadá, que o Roosevelt avisa o Churchill que não está ali só para ajudar a liberdade da Europa, é para libertar os outros. É evidente que esta linguagem caiu fundo no Churchill e ele sabia, até por experiência própria, ele já tinha um problema graúdo entre mãos, que era o problema da Índia. Precisamente. Joia da Coroa já os tinha abalado emocionalmente e havia outros problemas até na própria África. Havia uma questão velha na África do Sul, como sabemos, eles intervieram e deram umas bolachadas nos boers, e portanto havia uma intervenção em vários locais onde os britânicos eram persona non grata. Eles sabiam-no abertamente. Bom, e portanto a história vai até à Carta das Nações Unidas, e nas Cartas das Nações Unidas já não havia nenhuma ilusão sobre a autodeterminação. Bom, agora vamos, como num palco de uma ópera, o palco é rotativo e vamos para Portugal. Em Portugal não se falava a não ser que a própria República defendia as colónias. Bom, mesmo que isso seja em rigor verdade, o que aconteceu, quer dizer, não temos ilusões nenhumas que o Afonso Costa e o Partido Democrata envolveram-se absolutamente para entrar na guerra como nós entramos. Mas o que é que aconteceu? É que em 1903 há um pacto secreto entre a Alemanha do Kaiser e digamos, as autoridades de Londres, o governo, para repartirem às postas Angola e Moçambique. Como mais tarde haverá uma concupiscência de repartição das duas colónias. Eu falo das duas colónias porque, efetivamente, daquilo tudo quanto li, São Tomé tem pouco interesse para as grandes nações coloniais, Cabo Verde quase nenhum, tinha uma posição estratégica que beneficiou no século XIX por causa do carvão, passa a ser importante, julga-se, por causa do transporte aéreo, e por exemplo, para a África do Sul. Exatamente. E portanto, nós temos aqui que analisar... Recebia 50 milhões por ano. Exatamente. Havia um acordo e que se manteve com o PAIGC, atenção, se manteve. O PAIGC não podia renunciar por várias razões. Peço desculpa em interromper, mas... Nada. Agradeço a confirmação. Portanto, o Pedro Pires dizia que se alguém lhe desse os 50 milhões, nessa altura, sim, que a África do Sul lhe dava para ele deixar, permitir que o 747, que era o Boeing maior, parava... E precisava da pista do Sal. Não tinha outra, era a pista do Sal. Era a pista do Sal, era indispensável para eles chegarem à África do Sul, vindos da Europa ou de qualquer outro. E portanto, eu ainda estou no prefácio do Joffre, que é, nós temos que ouvir as pessoas que defendem a história, que é para eles demonstrarem que história é essa, que não é da carochinha, em que a nossa presença é uma presença efetiva. Não é uma presença efetiva. É uma presença epidérmica. Quer dizer, tudo vai mudar quando nos puseram a espada ao peito. Mas isso é em Berlim, 1884, início de 1885. E aí sabia, precisamente. numa altura em que estamos muitíssimo mal, e mal vamos ficar depois em 90, com o crash financeiro do Brasil, que deixou as finanças de rastros.
e já a monarquia constitucional, digamos, a sangrar as guerras intestinas entre os dois partidos rotativos. Bom, e o Partido Republicano consagra essa tradição, quer dizer, quando Salazar e o Estado Novo vêm dizer que é uma questão velha, a partir da criação do Terceiro Império. O Terceiro Império decorre quando perdemos o primeiro e perdemos o segundo. Portanto, em 1822 há a independência do Brasil. Vamos beneficiar da nossa presença no Brasil até, e com segurança, até ao fim do Império Brasileiro. E mais tarde, quer dizer, a presença brasileira é sempre relativamente bem-vinda. Eu estou a pensar na viagem de António José de Almeida em 1922, depois da viagem de Gá Coutinho e Salvador Cabral. Há semelhanças entre 1820 e 1974. Concordo contigo. Bem, mas a questão agora que se põe é, nós não falávamos, quer dizer, eu quando estou a trabalhar no meu livro da Guiné Bilhete de Identidade, que é a antologia dos principais documentos que confirmam, e que vou começar evidentemente com os primeiros relatos da literatura de viagens até à chegada de Sarmento Rodrigues, porque é Sarmento Rodrigues, no fim da guerra, quem vai criar uma administração sólida na Guiné e ocupar efetivamente, pondo administradores em toda a parte, montando infraestruturas, ele leva dinheiro. Entretanto, a burra estava cheia, quer dizer, quando acabou a guerra, os cofres do Banco de Portugal estavam cheios e, portanto, pensou-se que era necessário fazer algo. E se nos lembrarmos do que é que disse o Marechal Costa Gomes, quando andou como subsecretário de Estado a percorrer estas parcelas do Império, avisava solenemente no seu relatório de que tudo era frágil. Não tínhamos guarnições, isso é muito importante para o que vai acontecer a partir desta data, que já aqui foi mencionada, de 1961. Já se sabe. Aliás, falei várias vezes com o General Leme Pires. Em 1961 tínhamos 1.500 militares em Angola. Pois. E tínhamos duas companhias da Guiné. De facto, nós não tínhamos população para colonizar intensamente. Não tínhamos. A nossa colonização foi superficial. Os direitos de ocupação é uma basófia. Ficámos muito chateados ou magoados com o mapa cor-de-rosa, mas nós nem sequer tínhamos gente para pôr no interior de Angola e de Moçambique, quanto mais ainda é um bluff. Metê-las no mapa. Foi um bluff. É um bluff. Tentar ocupar... eu peço desculpa estar a interromper, mas... Não, maneira nenhuma. Nós estamos a conversar também aqui, não é? Portanto, há um momento crucial que é, no fim da guerra, há uma geração de africanos em Portugal. Então vamos à Casa dos Santos do Império. Eu às vezes vou visitar o António e passo sempre pela porta e digo, por aqui entrou o Marcelito dos Santos, entrou o Amílcar Cabral e entrou o Agostinho Neto. O Vasco Cabral. Sim. E outros. Mas estas são figuras que vão pesar. O Agostinho Santos, o Agostinho Neto. O Marcelino. O Agostinho Neto. O Agostinho. Agostinho Neto, Vasco Cabral, Amílcar Cabral. E muitos mais. A Alda Espírito Santo, etc. Alda Espírito Santo. Esta gente começa a estudar. Começa a estudar a realidade. E a ver as disparidades que há no tratamento. Queria só lembrar-vos que este racismo a que está associado o colonialismo, houve racismo. E este racismo não teve as proporções densas que teve nos Estados Unidos ou em algumas outras potências coloniais. Eu queria falar sobretudo da França. Por causa da Primeira Guerra Mundial, há dias lendo um livro, não sei se vocês sabem, que se formou um batalhão de afro-americanos, portanto, pretos, que decidiram, nós temos que ir defender a pátria. O que aquela gente sofreu. Sim. Lá foram para a França e os brancos disseram, não, a gente não combate com esta gente. Não combate com esta gente. Tiveram
tiveram que ficar atrelados ao teu Joffre francês. Portanto, ficaram sob o comando do exército francês. Marechal Joffre. Marechal Joffre. Mais, receberam a Legião de Honra, desfilam sob o Arco do Triunfo e depois voltam lá para aqueles Arkansas e aqueles sítios todos e continuam a andar atrás nos transportes e a ser tratados como escravos libertos, escravos forros. Bom, os franceses é a mesma coisa que os senegaleses. Há um livro sobre o esforço admirável dos senegaleses na Flandres, esforço heroico, e que depois, para terem uma pensão de miséria e tratamento, porque ficaram com o estatuto franceses, uma pensão de miséria, e recusados a ficar em França. Portanto, isto é racismo. O nosso racismo é diferente e está estudado. O nosso comportamento colonialista está estudado. Estou a pensar numa mulher que tem um livro admirável chamado Isabela Figueiredo, que é As Memórias Coloniais, que se passa em Lourenço Marques, em Maputo. O pai era, penso eu, mecânico de automóveis, e ela explica bem o clima da pequena burguesia, estamos a falar da pequena burguesia moçambicana, o modo como trata a criadagem e como é que vive até o erotismo com as africanas. Portanto, nós não nos preparamos e escondemos esta realidade. Fomos escondendo, de modo que, quando explode, quando se desencadeiam os acontecimentos que já foram aqui verificados em 61, há alguma segurança para dizer que a pátria está em perigo. Nós não conhecíamos efetivamente os bastidores. Tudo era filtrado. Nas publicações mesmo dos estudos ultramarinos, falava-se na independência aqui, na independência acolá, mas era a notícia. Não havia análise. Não havia análise. Aliás, há um documento muito curioso, que é uma viagem de Silva Cunha, mais tarde secretário de Estado e depois ministro do ultramar, e como toda a gente sabe, durante muitíssimo tempo, em que ele vai analisar as associações da Guiné. E chega a conclusões relativamente calmas e pacíficas. Toda a gente está bem, ninguém é contra os poderes constituídos, os muçulmanos estão do nosso lado, está bem, e os não muçulmanos. Ele nunca se interroga sobre os fatores étnicos da Guiné. Nem ele, nem infelizmente muitos dos guerrilheiros do PAIGC puseram... Nós só fizemos por dividir, enquanto Amílcar Cabral queria dar a sua ideologia, provavelmente, e também ingênua, queria que as etnias criassem espírito de nação, os portugueses faziam tudo para criar divisão entre as várias etnias que existem na Guiné. Sim, mas tu, desculpa, elas já existiam. Já existiam, mas eu... Manuel Durão Clemente, o branco não nós acirrámos-las. Como? Eu, por acaso, aí concordo, se me permitis, Beja Santo, eu aí estou em relação à Angola, Guiné não conheço, mas em relação à Angola, permite-me dizer que, de facto, a história de Angola está pejada de circunstâncias e de realidades em que as forças militares portuguesas e o governo português e o Estado português se batiam para dividir as várias etnias existentes, e que são muitas em Angola, no caso, e 4 delas com um peso bastante significativo, e para permitir que, por via das divergências no seio dessas etnias, Portugal continuasse a ter uma posição de força, porque tinha a função de mediador entre os vários conflitos. Sim, na Guiné, eu posso-vos contar uma história. Na Guiné, havia os fulas, havia os balantas, havia os flopes, os papéis e por aí fora. Cerca de 30 etnias. Cerca de 30. Não, mas eu vou-vos contar uma história. Há um fula à tareia com um balanta. São presos. A polícia prende os dois. E depois soltam um, dizendo, tens razão, pá. Os balantas são os aldrabões, são os tipos desprezíveis e tal, portanto,
ele fica preso e tu vai-te embora. Depois do Fulas ir embora, tem a mesma conversa com o Balanta. Diz assim, os Fulas de facto são desprezíveis e não sei o quê, vai-te embora, que o outro é que fica preso. Portanto, ao contrário do que pretendia Amílcar Cabral, aliás, ao contrário, eu não sabia que o tema de hoje era a descolonização. Pensei que era só a guerra colonial. Mas devo-vos dizer, porque eu estou a ver o tempo passar, que depois de 13 anos de guerra era muito difícil fazer uma descolonização diferente daquela que foi feita. A descolonização só podia ter sido feita de forma diferente se Salazar, 20 anos antes de 74, não é? Tivesse aderido a uma outra postura. Enfim, fazendo o que a Carta das Nações Unidas, a Carta das Nações Unidas, relativamente à Inglaterra, à Bélgica, à França e à Espanha, resultaram logo 16 países independentes. Porque eles não chamaram às colónias províncias ultramarinas. E nós continuámos, o Salazar continuou, com a miragem de que para Angola e até sempre, não é? Vamos manter-nos eternamente com o Império Colonial e não sei o que. Foi avisado, nomeadamente por Amílcar Cabral, que lhe mandou 2 vezes pedido para conversarem e refletirem antes de iniciar a guerra colonial, e ele barimbou-se. Isto é contado, curiosamente, tenho na minha página, por um preso em Conakry, que é solto pela Operação Mar Verde, e que tem uma postura muito serena. Eu ontem coloquei no Facebook, que é um alferes que é apanhado no meio da Guiné, é levado para Conakry, fala com o Amílcar conta-lhe isso tudo, nós também já sabíamos, não é? Mas ele tem uma postura muito serena e até bastante pedagógica, que eu gostava que vocês, e todos que nos estão a ouvir, vissem na minha página do Facebook. Eu de vez em quando vou lá, tenho uma ideia de ter visto isso. Mas agora, para não estarmos aqui demasiado amarrados a uma circunstância pré-guerra colonial, eu vou levantar uma questão que me parece importante do ponto de vista da leitura da guerra colonial. Eu direi que é a minha perspectiva, não poderá não ser a vossa, mas direi que por volta dos anos 70, 71, estava muito claro que a circunstância na Guiné-Bissau era uma guerra perdida, que no caso em relação à Angola estava muito claro também, lamentavelmente, mas é um facto, que a guerra em Angola os portugueses tinham na ganho, e estava muito claro que em relação a Moçambique a circunstância ainda não estava resolvida. Era um empate óbvio ainda por decidir quem é que iria vencer aquela guerra. Agora, esta é uma opinião pessoal, mas é uma opinião que é importante, porque eu acho que, de qualquer forma, houve um segundo momento. Houve um primeiro momento que foi o general Botelho Muniz. O general Botelho Muniz quis iniciar o processo de descolonização em 61, até com o apoio dos americanos, etc., e que foi bloqueado pelo Salazar, que impôs a guerra colonial, no caso. E houve deslances. E a seguir há um segundo momento, os lances, é verdade, e a seguir há um segundo momento, que no caso se chama a hipótese de Marcelo Caetano, que era a hipótese de haver também uma segunda tentativa para uma descolonização pacífica. A primavera do Caetano. Isso mesmo. Deixo-vos para refletir se de facto isso é verdade, essa circunstância das 3 guerras estarem no estado em que eu referi, e sobretudo esta questão de haver uma hipótese de uma primavera que nunca chegou a acontecer. Direi que as andorinhas não chegaram a Portugal. Jofre, eu peço desculpa, queria só lembrar que somos 4. Já se passaram 36 minutos e o nosso querido António Cerzela ainda não disse nada. Eu estou a aprender, primeiro de tudo estou a aprender com vocês. Estou a aprender mesmo, no verdadeiro sentido da aprendizagem. Em segundo lugar,
eu estive no Estado-Maior durante 3 anos, se não me engano, 3 anos e meio, por aí, até ao 25 de Abril. E algumas das coisas que aqui se estão a dizer, algumas passaram pela minha secretária. Eu ouvia sobretudo as notícias do que se passava em Argel. Era Argel é que nos contava, e contava sobretudo, e quando chegavam lá as notícias de Argel, era sempre para encontrarmos o desmentido, não era para lhes cantarmos loas. E eu ia-me apercebendo que as coisas estavam mal, mas nunca me apercebi que estavam tão mal assim, mas percebia que estavam mal. Percebia que estavam mal pelo que se passava cá, porque eu via as pessoas a fugir para Paris ou para a Europa, a salto, como se dizia, que iam a pé por trás dos montes ou pelas fronteiras, os que depois foram para Paris e fizeram os bidonville. Essas pessoas todas fugiam a uma certa miséria que havia cá, mas também ao irem para a guerra. Precisamente. E depois foram eles que fizeram comitês Construíram Paris. Fizeram os comitês em Paris. Construíram Paris, novo. É verdade. Eu lembro-me que fui lá depois do 25 de Abril, encontrei um homem nos caboclos, a abrir um caboclo em Paris, e eu dirigi-me a ele em português. Ele já falava mal português, mas quando eu lhe disse que era de Lisboa, ele disse: então você deve conhecer a minha prima, que não tinha um nome qualquer, que ela está em Lisboa já há uns anos. Portanto, ele nem tinha ideia nenhuma do que era Lisboa. Sim, eu disse, mas ouça, Lisboa é um bocado como Paris. A gente não se conhece lá todos. Você aqui em Paris, se eu lhe disser que conhece a dona Pulquéria, você também não sabe quem é. Eu não sei quem é a sua prima, peço desculpa, mas não é porque ela não mereça o interesse, mas em Lisboa há dezenas e centenas de primas como a sua, que também são primas de refugiados que vieram para aqui. Foram eles que fizeram os bidonvilles, não é? E que hoje estão muitos deles na extrema-direita porque não querem lá outros estrangeiros, só querem a ser eles lá em Paris. Essa era a minha... E também me lembro que recebi alguns documentos do MPLA. Não, da UNITA. Mas os documentos que eu recebi da UNITA informavam-nos dos movimentos do MPLA. E, portanto, a UNITA era, nesse sentido, era bem-vinda, porque, como estava em guerra com a MPLA, queria também saber onde é que ele se deslocava e dava-nos informações para nós atacarmos o MPLA e aliviarmos a UNITA. Eu lembro-me também disso. O resto, esta discussão que se está a dar sobre os inícios da guerra colonial, os inícios intelectuais da guerra colonial, não, obviamente no Estado-Maior não tinha sentido. Mas eu diria que o início das guerras coloniais começam com os franceses, ou melhor, os intelectuais franceses negros, que são os primeiros a chamar à consciência estas questões. Eu não me estou agora a lembrar dos nomes, porque eu tenho... O Franz Fanon, que não era propriamente um intelectual francês, mas era um francófono e um discípulo era francófono. Jean-Paul Sartre. Franz Fanon. O Franz Fanon vai ter questões graves, ou será o Amílcar Cabral que vai ter questões graves com o Franz Fanon. O Fanon era a favor da teoria do foco. E o Amílcar Cabral recusava a teoria do foco. A teoria do foco nós avançamos, escolhemos uma povoação, fixamos e dali explosões a toda a volta. A teoria do Amílcar Cabral é diferente. Era a consciencialização das populações, o apoio das populações, é o trabalho que se vai dar entre 61 até fins de 62, nomeadamente no Sul, e noutra área no centro, que o Duran conhece com certeza, ou já, pelo menos tudo isto lhe diz respeito, que é a zona do Morés-Oio. Uma mata densíssima, onde se vai logo fixar em 63. E há outra zona muito importante. Entre Bissau e Farinho. Morés. Exatamente. E depois no Cantanhês. Massabá, o Sul. Massabá, sim. Isso é o Sul, não é? E depois há uma zona importantíssima. O Cantanhês é o Sul. Este é o interior norte. Sim, mas não era só no Cantanhês. Era o Quinta Fina, era Salancaur, todas essas... O Sul está pejado de tal maneira pejado que
quando o Zona de ministro, Cassino. a zona de Cassina, quando o ministro Gomes Araújo acompanha a Operação Tridente, e apercebe-se que aquela operação tem que acabar ao fim de 70 dias, não é? Tudo exausto, e ainda não percebendo, penso eu, o decisor político, que uma guerra de guerrilhas não se ganha só por lançar umas lanchas, dessas lanchas saem vários batalhões e a Força Aérea despeja na palma. Bom, depois disso tudo, ele cai na esparrela de dizer a uma entrevista ao Diário Popular que 15% do território estava afeto à guerrilha. E esse 15% é o Sul. Mas há mais, quer dizer, havia outros. Havia Medina de Boé. Medina de Boé. Não, Medina de Boé mais tarde. Medina de Boé entra-se e sai-se. Medina de Boé junto à fronteira da Guiné-Conakry, portanto, anda-se ali à volta, mas eles não têm ainda uma presença efetiva. Vão ter mais tarde. É posterior a 69. Bem, só queria dizer, em 73, 74. Só queria dizer que... Estive lá nas comemorações do primeiro aniversário da proclamação da independência. 24 de setembro de 1974, eles tinham proclamado a independência em 24 de setembro de 1973. E Amílcar tinha sido morto em 20 de janeiro de 1973. Eu cheguei à Guiné em julho de 1973. Isto é para nos situarmos. Queria só dizer, antes de voltarmos a falar em datas, que eu vejo dois momentos capitais para no futuro, se vocês assim o entenderem, Estratizando, que era organizar debates de prós e contras, de posições, sobre duas questões fundamentais: os direitos históricos e o princípio da autodeterminação, como fenómeno histórico de primeira grandeza, primeiro bloco. O segundo, sustentabilidade ou insustentabilidade da guerra, porque têm aparecido teses miríficas, sibilinas e fantasiosas de que havia meios que a guerra era sustentável. Bom, tudo isto começa com um livro chamado Vitória Traída, Causa da Riaga, Silvino Silvério Marques, outras pessoas como o Bettencourt Rodrigues, o que é estranho. Eu considerei sempre o general Bettencourt Rodrigues uma pessoa de uma extrema correção e rigor intelectual. Não vai ter, porque quando o então chefe de Estado-Maior do Exército me convidou para apresentar o último volume da resenha histórico-militar das campanhas da África, o tomo da Guiné, na Academia Militar, não só o li de fio a pavio, como descobri uma coisa que, presumo, só se pode saber na sua inteireza quando se começar a estudar a sério os arquivos do Ministério da Defesa e do Ultramar. Em 20 de abril de 74, o general Bettencourt Rodrigues escreve para Lisboa algo como: chegámos à exaustão dos meios. Porque a guerra tinha atingido um determinado nível em que nós não tínhamos paridade nenhuma. Ou seja, isso quem me ensinou foi o Marechal Costa Gomes. O morteiro 81 tem um alcance muitíssimo inferior ao 82. O 82, uma pessoa punha-se a 10 km da povoação de Buruntuma. Buruntuma é uma povoação do norte da Guiné, e despejava para ali morteirada e estava no território da Guiné calmamente. Quer dizer, a única coisa que se podia fazer era, com os obuses, os artilheiros dispararem para lá uns tiros, mas sempre com a questão da inviolabilidade do território de outro país. Veja, Santos, mas não está a defender a guerra colonial, pois não está a defender que temos de ter boas armas para a guerra continuar. Não, eu estou... O Bettencourt Rodrigues que nós... Então não percebeu, eu peço desculpa, ele disse: chegámos à exaustão dos meios. Se chegámos à exaustão dos meios, é que não há condições para o exército na Guiné continuar a fazer esta guerra. Ou os senhores nos dão mais... Aliás, esta questão começa logo em maio de 68. Mas a exaustão já estava na nossa cabeça, veja, Santos. Nós já estávamos fartos de guerra. Nós já não queríamos mais guerra, nem morteiro 82, nem 81, nem 84, nem não sei o quê. Na Guiné, em 73, 74, a aviação não andava no ar por causa dos mísseis Stella, terra-ar. Peço-lhe desculpa, isso não é verdade.
Não é verdade? Não, vou-lhe Ah, dizer. essa é boa. Desculpe. Essa é boa. boa. Depois, desculpe. Não anda nos termos em que fazia. Nunca a Força Aérea... Não. Claro que não. Claro Pronto. que nos termos normais não fazia. Eu andei de voo em 74, era arrasar as árvores, o piloto de bomba e tal. Não, e à noite, como dizia o general Diogo Neto, nunca se despejou tanto armamento, tanta bomba. Aliás, saíram recentemente vários livros, e há um general chamado Josénico, que é uma pessoa inegavelmente da direita e defende, que fala em traição, que fala que a guerra era sustentável, que isto foi um capricho. Na Guiné. Quem fala? Ele mente, mas mente com todas com certeza. Mas o que interessa é, nós temos que mostrar de um lado e do outro, eu acho que é o direito histórico e o princípio da autodeterminação, como grande vetor do mundo contemporâneo no século XX, e por outro lado, a nossa questão, porque é uma questão vamos lá ver, de honra. Quer dizer, quando se passa tudo aquilo que o Duran vai viver em 74, ninguém quer combater. Não, estou a falar quando se faz a declaração da independência. Isto é, quando há o 25 de Abril. Não, é quando há o 25 de Abril, Duran. Eu estou a falar do estado em que está a Guiné, no ano 73. Sim, mas em 74, no ano 73, em março, começou o Manecas dos Santos com os seus mísseis Estrela ar-terra a abater aviões, os nossos aviões Fiat. T6, Fiat e a aviação ficou praticamente no chão. Só havia voos extraordinários, com cuidado, muito a subir ou muito a arrasar as árvores. Está-me a dizer que é mentira, e que se lançaram muitas bombas pela aviação. Olha, eu não tenho conhecimento, nem que os militares estiveram na Guiné nesse... Mas isso os livros não desmentem. Desculpe, os livros não desmentem. Como é que não desmentem? É muito simples. Eu posso bombardear à noite, não? Como é que eu ataco com um míssil terra-ar à noite? Eu saio de Bissalanca à noite para uma missão noturna e despejo onde quero. E depois volto. Ninguém consegue dar uma resposta. Eu tive uma reunião em outubro de 73 com 14 pilotos, com o capitão Paulino, que era da aviação, da administração aeronáutica. Tive uma reunião com 14 pilotos da Força Aérea, a dizer-lhes que estávamos em movimento para acabar com a guerra e acabar com o salazarismo, acabar com a ditadura, e não via em nenhum deles vontade de pegarem nos seus aviões e ir fazer fogo à noite. Portanto, fico surpreendido, não estou a desmentir, fico surpreendido com essa afirmação. Mas sabe que isto não percebo porque é que a sua surpresa não colhe também em função de uma realidade, que é, digamos, é o drama. A realidade é que nós não saímos já dos quartéis. Exatamente. O drama é que... A realidade é que nós só íamos... Já ninguém queria fazer uma patrulha porque estava com medo que houvesse um acidente. Eu tinha não havia uma evacuação, não é? Eu tinha quatro pelotões. Eu era segundo comandante do batalhão de intendência. E tinha 4 destacamentos. Um em Farim, deve saber onde é. Outro em Bafataca, aliás, ao lado de Bafataca, em Mabandica. Outro em Cofar e outro em Buba. Nós levávamos os mantimentos, enfim, tudo isso, ligado à manutenção militar, para esses 4 destacamentos. Um deles era de barco e vi morrerem soldados, cabos meus, por pisar uma mina. As unidades iam aos destacamentos buscar os mantimentos. E era aí que havia confrontos militares. Mas, de resto, os aquartelamentos, em 73 e 74, só andavam à volta do aquartelamento e não saíam do aquartelamento para mais ação nenhuma. Isso eu concordo consigo por causa
de passar-se a ter o pânico de haver um desastre e não poder haver uma evacuação. A Força Aérea deixou de fazer evacuações a não ser em condições excepcionais. Foi o que disse, com o qual concordo. Quero só nós capitães de movimento já, quando escrevemos a carta ao 50 capitães, escrevemos a carta, e o problema não era o conteúdo da carta, era o facto de 50 capitães escreverem uma carta que era crime coletivo, que não se podia haver manifestações coletivas, e fizemos, como provocação, a carta a 5 altas entidades, entre elas ao Marcelo, e por causa disso fomos convidados pelo governador militar, que é Banazol, irmão do célebre Luís Ataíde Banazol, que convence os militares numa reunião em 24 de novembro de 73 a acabar com as fantasias e foi determinante que a comissão do MFA decidisse pelo golpe militar, mas, como eu estava dizendo, nesse jantar com 30 capitães ou 40 capitães, eu e o hotel e eu, dissemos ao Banazol que íamos ser invadidos, provavelmente, pelos países vizinhos, para o assustar e não sei o que mais. Portanto, o estado de espírito na Guiné, eu estou a falar de outubro, novembro de 1973, já não era não ter morteiros ou não ter meios militares, já era que não podíamos aguentar mais aquela palhaçada. Agora eu gostaria de vos dar uma informação a algumas pessoas que foram aqui mencionadas. Nas vésperas, entre março e abril, eu penso que em finais de março, vários desses generais que estavam cá em Portugal e coronéis juntaram-se no Estado-Maior para uma reunião. E eu fui avisado pelo meu chefe de que eu deveria ser o oficial das ordens deles. O golpe de Caúta. Era o Caúta, era o que tinha lutado em Moçambique, o que tinha estado em Moçambique. Esse golpe foi abortado pelo Fabião, também estava nos saldos de estudos militares. Ora bem, desculpa, tá? Mas como é militar, tenho que dizer. Claro. Esse era o golpe do Caúta, foi abortado porque o Fabião, em plenos altos estudos militares, denunciou. Agora mas este petit divers que não conhece, provavelmente, que eles reuniram-se lá, eram para aí 3 generais e 4 coronéis. Um era o da Amadora, o Jaime Neves. Os outros nomes não me lembro. E eu pedi ordem para estar lá às ordens deles dentro da sala, porque eu queria ouvir. Eu falei com um oficial da 4ª repartição do Estado-Maior, que infelizmente hoje não me lembro o nome. Hoje, e depois passou-me. E depois eu ofereci-me ao meu coronel para ficar às ordens dos senhores. E ele disse, não te posso dizer se podes entrar. Perguntou-lhes e veio a resposta, não pode entrar ninguém, só estamos nós lá. E eu fiquei com a orelha então ainda mais quente. E então o que é que eu resolvi em acordo com esse coronel, com esse major? Pôr nas 7 secretárias deles os nomes de cada um, para eles lá se sentarem nessa secretária. Pôr papel muito fino e lápis número 1, para quando eles escrevessem passar para baixo. E depois levar esses blocos à 4ª repartição, onde havia um oficial miliciano que era de química e que ia pôr um líquido ou um pó qualquer e saltava fora tudo quanto lá tinha sido dito. Então eu assim fiz, quando eles saíram fui a correr, tirei a primeira página do que tinha ficado deles, porque alguns deles tinham levado a página. E então mas tinha lá os sinais escritos e levei à 4ª repartição. Tive medo e vergonha de perguntar ao major, passado uns dias, deixa esperar, e depois, passado uns dias, encontrei e disse, meu major, valeu a pena? Ele disse, valeu muito. E depois diz-me assim, está lá um general que está apaixonado pela secretária. Eu disse assim, mas porquê? Escreveu, depois deixou também um coração atravessado por uma seta. Bom, eu fiquei convencido que isso tinha chegado ao Estado-Maior daquilo que depois veio a ser o MFA,
e que eventualmente o 25 de Abril foi adiantado para 25 de Abril por causa dessa reunião destes generais fascistas, porque se aquilo não tivesse sido a tempo, havia o golpe fascista com o acordo do chefe do Estado, que era o almirante, também não me lembro o nome. Américo Tomás. Américo Tomás. Américo Tomás. Américo Tomás. Pronto, eu hoje estou convencido Este que... é o chefe de Estado-Maior-General, não é o chefe de Estado... Este é o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Pois, Ok. mas vocês permitem... É o Presidente da República, é o chefe do Exército. É o Comandante Supremo das Forças Armadas. Armadas. É o Comandante Supremo das Forças Armadas. Eu queria só dizer o seguinte. Há um estudo que me parece aliciante, que ainda não foi feito, que são os últimos 4 meses do regime. Os últimos 4 meses do regime não incluem exclusivamente o Portugal e o Futuro e toda a maquinação que leva ao 25 de Abril. Há as negociações que Marcelo Caetano leva a efeito secretamente em Roma, por causa da Angola. As deslocações que ele apoia e incentiva a Jorge Jardim com negociações com a Frelimo, aliás, reuniões com o Kenneth Kaunda, e temos fundamentalmente a reunião que vai decorrer em Londres com dirigentes do PAIGC e onde está presente um homem que o Rui Patrício escolheu. É uma figura assim, nessa altura desconhecida, era um cônsul em Milão, o futuro embaixador José Manuel Vilas Boas, que mais tarde vai contar tudo isso. Bom, essas reuniões secretas e os depoimentos que mais tarde vão aparecendo, eu estou a pensar num livro que foi lançado por um embaixador chamado Rosalán, que conta um encontro na Venezuela com o Santos y Castro, que foi governador em Angola. O Santos y Castro é chamado de urgência em janeiro para se encontrar com Marcelo Caetano e fazem então um tour de automóvel, andam os dois à volta saem de Lisboa. Isto é contado por Santos y Castro ao embaixador Rosalán, que ele depois escreve na sua obra, em que ele vai descrevendo que é preciso preparar um golpe de independência capitaneado por brancos, não é? Portanto, há uma tentativa desesperada, há um fim de regime em que é um salve-se quem puder, quer dizer, o Marcelo Caetano perdeu todo o apoio da extrema-direita do seu regime, estamos a falar do seu regime, está desacreditado, não tem saída, consegue escrever em março um documento importantíssimo, como sabemos, que é a sua declaração sobre o ultramar na Assembleia da República, aprovada por unanimidade, que é um documento que não tem nada a ver... Assembleia Nacional, não é a Assembleia da República. Assembleia Nacional, obrigado. E que não tem nada a ver com tudo aquilo que ele está a fazer, quer dizer, há uma esquizofrenia do regime entre o tentar precipitar crises por África e, sobretudo, já não ter a dimensão, porque mesmo os militares não tinham uma rigorosa dimensão do armamento do PAIGC, nem da evolução de um exército que a Organização da Unidade Africana eventualmente viesse a criar para invadir a colónia da Guiné. E essas questões... Posso continuar? Desculpa, estamos a acabar. Mas tínhamos conhecimento disso e sabíamos que para o regime, para a ditadura de Marcelo Caetano, a Guiné não interessava, era para perder, Santo Tomé a mesma coisa, e Cabo Verde ficava a ilha adjacente. Portanto, quando os militares desconheciam isso, e o Veja Santos está a dizer que desconhecíamos isso, não, porque eu ainda há pouco me invoquei, chegámos no jantar com o brigadeiro, o comandante militar, e dissemos que estávamos em vias de ser invadidos por forças da OUA. Portanto, não sei, há aqui uma dificuldade em estarmos de acordo em alguns aspectos. Vamos estar em dificuldade, vamos a ver, eu tenho que me basear, são 18 horas, eu tenho que me basear em coisas que me foram transmitidas pessoalmente por Marcelo Costa Gomes, e uma delas era, nós não sabíamos exatamente se o PAIGC, sabíamos que estavam a ser preparados pilotos para MiG-17, sabíamos, mas não sabíamos ainda, como efetivamente aconteceu,
porque depois a União Soviética forneceu 4 MiG-17, que eu os vi enferrujados em Bissalanga, em 1991. E desconhecia-se também, e por isso é que, como o Duran sabe, se comprou aquela bateria Crotal, que não chegou a ser usada, evidentemente, que era para fazer frente a uma investida de MiGs que quisessem atacar Bissau, que aliás nunca passou pela cabeça do PAIGC atacar Bissau ou bombardear Bissau. Não. Isto é só para dizer-vos que Nunca isto passou pela cabeça. De acordo? Não, estou de acordo. A minha modestíssima opinião era se podíamos continuar esta discussão fraccionando-a e trazendo outras pessoas com outros pontos de vista, porque isto é um ar de missa, quer dizer, tirando aqui estas arranhadelas entre o Duran e eu, estamos todos de acordo. Exatamente, mas isto, desculpa, é muito pouco tempo. Eu tinha muitíssimo mais para dizer, e não consigo. Mas então vamos permitir uma não falámos de uma coisa importante, pá, e que dada a proximidade com o tiro no pé que a nossa Assembleia da República fez há 15 dias ou há um mês, não é? Louvando o colonialismo e os crimes de guerra, não é? Que deixou muito mal para mim o PS, sobretudo o Partido Socialista. É inacreditável, quer dizer, é inacreditável ver a Merkel alemã, ir ao funeral do SS condecorado por Hitler. É inacreditável tudo o que aconteceu, infelizmente, há pouco tempo, com a história do Marcelino da Mata. Aliás, a própria sua história é inacreditável e é de terror. E, portanto, seria importante, desculpem, quase um pleonasmo, mas falarmos dos massacres, falarmos da importância que isso teve e na importância que teve a guerra, de facto, na consciencialização para o 25 de Abril. E a importância há para mim um ato extraordinário em 1973, que é o terceiro congresso da oposição democrática, cujas conclusões estão aqui, e para quem diz que nós não percebemos nada de política, foi exatamente aqui que o Belo Antunes foi buscar os elementos essenciais para o programa do MFA. Estão aqui. As conclusões deste congresso são o programa do MFA. Portanto, quem pensa que nós fizemos o 25 de Abril só para acabar com a guerra, não. Nós fizemos o 25 de Abril com um programa político. E a descomunização, não tivemos outra forma, já não podíamos fazê-la de outra maneira. Eu não acho que estivéssemos vitoriosos em Angola, não acho, não estou de acordo com o Joffre. Estaríamos também empatados, melhor que em Moçambique, porque em Moçambique ainda havia Cabo Delgado e Tete que se mantiveram sobrevoados não, em guerra bastante tempo, e em Angola as coisas também não estavam assim tão vitoriosas. Aparentemente estariam, mas não estariam tão... Dissemos logo no princípio que uma hora era insuficiente para discutir estas coisas. E nós estamos aqui em desacordo, é evidente, com o essencial. Deixem-me só dizer uma coisinha rápida. Eu acho que depois desta primeira conversa, que foi particularmente interessante, no caso, onde, na verdade, nos situamos sobretudo na Guiné-Bissau, e é normal, porque estão aqui 2 militares que fizeram a guerra na Guiné-Bissau, mas acho que vale a pena, eu falarei com o Heitor Fox nesse sentido, de fazermos um segundo e um terceiro debate. O terceiro debate, conversa, isto não é propriamente um debate, são conversas, no caso, à volta da guerra colonial. Porque, de facto, o tema é tão rico,
e a circunstância, por exemplo, eu quando digo que Angola estava vencida pelo exército português, porque eu conheço, pronto, vivi lá, sou de lá, minha terra é Angola, no caso, e sei muito bem que o problema central que justifica a derrota dos movimentos de libertação em Angola é que os três movimentos de libertação, sobretudo dois, o MPLA e a FNLA, andaram em guerra civil, isto é, eu costumo dizer que a guerra civil não começou em 75, a guerra civil foi bem anterior, foi mesmo já em consequência da impossibilidade de haver uma unidade dos movimentos de libertação e da criação de um único movimento de libertação, como, por exemplo, o Viriato, no caso concreto, que sempre defendeu, ao contrário de Agostinho Neto na circunstância. E essa impossibilidade justifica que, por exemplo, na Zona Leste, onde havia uma intensa atividade militar dos dois lados, de facto, essa intensa atividade militar era dos movimentos contra os portugueses e dos movimentos entre si contra si. No caso, tirando um ou outro chefe militar mais capaz, como por exemplo o Enda, que do MPLA, que sempre foi um chefe militar muito respeitado pelos outros movimentos de libertação, precisamente porque ele fazia uma guerra contra os portugueses e não uma guerra contra os outros movimentos de libertação. Mas pronto, é por isso que eu fiz essa referência há bocado, mas eu volto a perguntar, e volto a dizer, e deixo aqui a pergunta, se não achavam bem haver uma segunda fase desta conversa. Eu estou de acordo. Eu acho que sim, e eu acho que o problema, o exemplo que deste sobre a Guiné, tem a ver com o facto de, naqueles três aspectos que nós, militares de Abril, consideramos essenciais, são três: os anos 60, o que se passa no mundo, a descolonização, a autodeterminação e independência de todos os países, de colónias, ex-colónias de Inglaterra, Bélgica, França e até de Espanha, pouco, é que uma outra segunda questão era a chamada psico. A chamada ação psicológica não era possível fazer em Moçambique nem em Angola, porque é muito grande. Mas a Guiné, que é pequena, fazia-se. Quer dizer, nós falávamos muito com as famílias guineenses e quando estamos a falar com elas, não sabemos se os filhos são guerrilheiros, são combatentes. E eles normalmente diziam-nos, estão enganados. Explicavam-nos, estávamos enganados. E a ação psicológica era uma cadeira da Academia Militar, tornou-se num como é que se chama coisa que uma bola de neve? Uma bola de neve, ou agora com falta de memória, já estou com 78 anos, já me falta memória. Aquele objeto que se lança e volta para nós, não é? O bumerangue. Efeito de bumerangue. E depois, porquê capitães? Porque os capitães é que estavam, milicianos ou do quadro, é que estavam junto às populações. E eram pais, médicos, enfermeiros, quer dizer, com os seus soldados e com as populações. E, portanto, sentiram que isto do colonialismo na Guiné era uma mentira. E a Guiné, o que produzia, mancarra, arroz, pouco caju, faz na independência, porque eu cooperei com a Guiné 10 anos depois da independência, também estive em Angola exilado 6 ou 7 meses, antes do golpe do NID, mas conheci personagens ligadas, mas isto da Guiné é de facto um laboratório, foi um laboratório para os militares, porque quase todos os militares que fizeram 25 de abril são da minha geração, a partir de 61, 62, 73, 74, e passaram para a Guiné. E verificaram que desenvolvimento na Guiné, nulo. Até uma coisa que os guineenses faziam muito bem, que era arroz em água salgada, regando com água não salgada, se destruiu. Quer dizer, nós portugueses conseguimos até dificultar uma das coisas boas que os guineenses tinham,
que os próprios chineses vieram ver como é que era, como é que eles faziam. Portanto, o desenvolvimento da Guiné era nulo, era a Casa CUF, Casa Gouveia, era a CUF, vendia. E a prova disso é que... Não era só a CUF, era o Banco Nacional Ultramarino. Pois, está bem, pronto, andamos por aí, pronto, eram dois, pronto. Quando há independência, eles gastam 20 milhões no Comeré a fazer uma fábrica a descasca de arroz e tratamento de mancarra, nunca abriu, porque chegou-se à conclusão que não tinha sido feito um estudo económico de viabilidade, chegou-se à conclusão que, apesar de haver muita mancarra e apesar de haver algum arroz, que sobretudo era para a alimentação das populações, não dava rentabilidade para a fábrica do Comeré abrir. Eram umas lágrimas, eu via construir e via destruir, quer dizer, sem nunca de funcionar. A única questão positiva é que tinha uma central elétrica e quando falhava a central elétrica de Bissau, que era fraca, havia uma ligação do Comeré para dar luz a Bissau. A Portugal não interessava nada a Guiné, pá. Mas na Guiné ainda andou, apesar de tudo, depois do 25 de Abril, o Sr. Alpuim, Galvão, que diz ontem também num vídeo que a Guiné parecia, era como se estivéssemos a tirar água de uma banheira com a torneira aberta. E com isto estou de acordo que, se concordar, continuemos noutra ocasião. Eu só queria dizer... Muito obrigado. Eu só queria dizer uma coisa em adendo àquilo que o Mário Beja Santos disse acerca dos brancos. Em Moçambique, logo a seguir ao 25 de Abril, tentaram conquistar o poder e ocupar o Rádio Clube Português. O Rádio Clube Português lá. Mas não conseguiram, ao fim de umas horas... Rádio Clube de Moçambique. Rádio Clube de Moçambique. E bloquearam o rádio e fizeram emissão. Mas o governador-geral não lhes deu apoio e eles ficaram no pântano e não conseguiram. Outra questão que era para dizer, para acrescentar aquilo que o nosso coronel disse, sobre Moçambique e que estava ocupado até de Cabo Delgado até abaixo, ainda hoje estamos a confrontar, eles estão-se a confrontar com isso. Claro, porque essa zona era uma zona muçulmana, enquanto que os outros eram animistas ou católicos, ou cristãos. Né? E são esses muçulmanos em ligação com os jihadistas que há na fronteira de Moçambique para lá, é questão a vir de lá para conquistar esse naco de Moçambique e o atrelarem à Tanzânia. A terra dos Macondes. Aliás, Macondes, que são grandes artistas e grandes escultores. Grandes artistas. Eu vou-vos mostrar aqui rapidamente uma estátua que tem cá dos Macondes. Eu também tenho uma ali, mas já não dá para ir buscar. São grandes artistas. O Cristo não está a mas o que nós fizemos em moeda em 1964 foi algo em 1960 foi uma coisa horrível que nós fizemos. E só me faltava dizer uma coisa, que é aquilo que eu comecei a dizer. Houve intelectuais de língua francesa, e se não me engano do Haiti, que lutaram pela uniformidade das lutas anticoloniais. E os que lutaram nos nossos territórios não aceitaram e cada um quis ter a sua. E há bocado, quando o Jorge Justino falou no Agostinho Neto, que o Agostinho Neto lutava contra os outros, é muito simples. O Agostinho Neto era formado em Moscovo e, portanto, Moscovo não queria que houvesse outro líder, senão o líder que era pró-Moscovo e que era o Agostinho Neto. Portanto, os outros tinham que ser... António Sazelo, deixa-me emendar-te, porque o Agostinho Neto fez a sua licenciatura aqui em Portugal, no caso. Sim, e depois
esteve muito pouco tempo em Moscou. Quem estudou em Moscou foi o sucessor. Pá. O sucessor de José Eduardo dos Santos. Eu também queria dizer que estive em Nampula 2 anos, não é? Portanto, conheço Moçambique. Estive em Nampula 2 anos. Conheço Moçambique e Nampula todos os dias chegavam aviões vindos do norte com mortos ou feridos, não é? Portanto, também conhecíamos em 69 e 70. Não, quem estudou em Moscou foi o José Eduardo dos Santos. José Eduardo dos Santos. Mas há aqui uma questão para terminar que eu queria deixar também, porque foi bem levantada, o caso de Moeda, e existe em Viriamo, em Moçambique, no caso existe mais, mas Viriamo é mais conhecida. Isso mesmo, e existe aquilo que eu fiz referência como sendo provavelmente o arranque da guerra colonial, foi o 4 de janeiro e não de fevereiro de 1961, na Baixa de Cacém. Baixa de Cacém, onde morreram por bombardeamento a napalm uns bons milhares de angolanos. Eu estive lá por razões que têm a ver com a profissão do meu pai em 62. E era os livros dizem 20 mil, eu não acredito. Os livros dizem 20 mil. A reação portuguesa terá matado 20 mil angolanos. Não é verdade mesmo. Segundo a Wikipédia, de março a setembro de 71, em 6 meses, segundo a Wikipédia, terão sido mortos 20 mil. Eu acho que não. Não, nem nada disso. Foram foram 3 a 5 mil pessoas que morreram nessa altura. Um ponto de ordem à mesa. Já é muito. Não, mas é facto que o PAIGC, além de ter para mim, duas grandes nódoas negras, que é o Chão Manjaco, a morte dos 3 majores, o Alferes e mais os condutores de dois jipes, é o Chão Manjaco, e é pelo menos 200 militares que serviram no nosso lado. Sim. E estão numa vala comum em Portugal, perto de Bafatá. E entre eles, um capitão Saeg, que era do movimento dos capitães. Sim, o Saeg foi uma real. Era colega do Matos Gomes. Quer dizer, o comandante era o Fox, que não aprecio muito, mas tínhamos o Matos Gomes, que sempre esteve nesse núcleo ativista. Mas, Turano, peço desculpa interromper. Converse com o Folks, se o Folks quiser vir conversar connosco sobre a guerra colonial. Mas eu não tenho eu só se o Matos Gomes falar com ele. Então, e você fala com o Matos Gomes? Está bem? Conhece o Folks? Conheço o Folks. Há uma tertúlia em Oeiras das Forças Armadas, onde às vezes me pedem para ir falar sobre livros. Meus livros e dos outros. E uma vez apresentaram-me ao Coronel Raul Fox. É um senhor que, aliás, costuma lá ir regularmente às reuniões. Bem, vocês perdoem-me, vamos dar por encerrada esta conversa. Fico muito grato a todos vós. Não, gostei muitíssimo de estar aqui com o Duran, contigo e com o António. Isso foi muito interessante e muito positivo. Um grande abraço. E desculpem as minhas... Não. O que interessa é a mesma conversa. As minhas interrupções. Duran é fruto da nossa idade. Já estamos caturas. Também é verdade. Um abraço. E então, uma boa tarde e até à próxima.